O assunto hoje é perícia. Perícia médica judicial anula uma perícia do INSS? Eu vou te explicar tudo sobre isso nesse vídeo e te dar várias dicas valiosas sobre perícia. Será que o sujeito é médico, ele pode ter opiniões, os médicos podem ter opiniões diferentes só porque um deles é contratado do INSS e o outro é nomeado pelo juiz? Ora, não são médicos os dois? Se isso é possível, onde fica a ética médica? Como é que um pode falar uma coisa e o outro falar outra coisa? Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado, eu sou uma pessoa estudiosa das causas previdenciárias e das coisas todas que acontecem no dia a dia do INSS. Hoje nós vamos nos aprofundar então um pouco mais sobre o tema polêmico, que é perícia. Nós falaremos sobre a diferença que existe entre uma perícia feita lá no INSS e uma perícia feita a mando do juiz, a perícia judicial. A perícia médica do INSS é o quê? É uma avaliação realizada por um médico servidor da Previdência para comprovar situações de incapacidade, identificar a doença, se ela tem relação com o trabalho ou se houve um agravamento, se foi agravada por esse trabalho. Essa perícia, ela tem sempre que conter uma análise completa da doença ou a identificação do agravo sofrido nessa doença. Vai levar em conta a gravidade, o grau de afetação do trabalho habitual, a reversibilidade ou não dessa doença, a extensão das lesões, a data de início da incapacidade, entre outros fatores relacionados, que são essenciais para a concessão e a fixação de alguns parâmetros do benefício lá da Previdência. A incapacidade previdenciária, conhecida no jargão como invalidez, pode ser circunstância relacionada com a qualidade do beneficiário. Nesse caso, quando está relacionado à qualidade do beneficiário, pense na aposentadoria de uma pessoa com deficiência ou na inscrição de um dependente incapaz. Mas a incapacidade, de outra forma, pode estar relacionada com o que pode acontecer nas atividades habituais do segurado, de um segurado saudável, inclusive. Pense, por exemplo, nesse caso, nas incapacidades por acidente de trabalho, na necessidade de adaptação do funcionário para uma nova função, ou mesmo nas lesões tardias, que deixam sequelas. Então, uma dúvida muito frequente que eu vou esclarecer agora é que a perícia médica não é a mesma coisa que a avaliação biopsicossocial, que também é feita por peritos do INSS. Apesar de muitas vezes funcionarem em complemento, como de fato ocorre com o benefício que vocês conhecem já, o LOAS, benefício de prestação continuada, elas são ferramentas responsáveis por demonstrar e prescrever determinadas formas, determinadas conjecturas diferenciadas. Enquanto a perícia médica é realizada por um único profissional, o médico, que vai examinar o paciente lá, ou examinando, ou periciando, geralmente para testar o quê? Incapacidade posterior, causas acidentárias e incapacidades transitórias. Diferentemente disso, a avaliação biopsicossocial é realizada por uma equipe multidisciplinar. É curioso isso, essa equipe é composta não só por médicos, mas também por psicólogos e assistentes sociais. Ele leva em consideração um grupo de acontecimentos. Essa equipe multidisciplinar vai analisar as condições das incapacidades permanentes, com a leitura completa das barreiras existentes na vida independente do beneficiário. Ela vai analisar os fatores ambientais que prejudicam a vida do segurado, além dos fatores econômicos e sociais. Ela vai analisar a gravidade do comprometimento das atividades do dia a dia, as atividades usuais e a participação do segurado afetado, a participação dele na sua vida em sociedade. Então é um conjunto de coisas, é muito diferente da perícia médica, Então, como eu te disse, essas perícias são muito diferentes e se
distinguem em profundidade, inclusive em finalidade. Por isso, seguem critérios de avaliação bem diferentes da perícia médica. Veja esse exemplo, ó. No caso de uma pessoa com deficiência, é preciso investigar a presença de um impedimento de longo prazo e concreto. Depois, estudar suas dificuldades anatômicas e estruturais do seu corpo, em relação ao quê? Aos fatores pessoais e às limitações reais impostas a essa pessoa. Ok? Então agora eu vou te falar sobre a diferença entre essa perícia, né? A perícia que é feita no INSS e a perícia médica judicial. Aquela que é feita a mando de um juiz, o juiz da causa. Daquela causa que você ingressou lá na justiça. E é feito por quem? Por um perito da confiança do juiz. Esse assunto é extremamente interessante, ó, e eu vou começar te abrindo a visão. Tem coisas que você pensa errado, muita gente pensa errado e não sabe por quê. Bom, vamos lá. Será que um médico, ó, cara, o sujeito é médico, ele pode ter opiniões, os médicos podem ter opiniões diferentes só porque um deles é contratado do INSS e o outro é nomeado pelo juiz? Ora, não são médicos os dois? Se isso é possível, onde fica a ética médica? Como é que um pode falar uma coisa e o outro falar outra coisa? Será que o perito do INSS dá um laudo errado lá só para negar o pedido e ajudar o seu patrão, que é o INSS? Fazendo com que o INSS diminua as despesas, pagando menos benefício? O que você acha? As pessoas acham que os peritos do INSS, por serem contratados do INSS, eles são contratados para negar a maioria dos benefícios. Mas não é bem isso que acontece. Eu vou falar agora para você aqui como funciona isso e por que muitas vezes é diferente a decisão de um juiz e a decisão do perito do INSS. Vamos lá, presta atenção, ó. Quando um pedido é negado no INSS, você foi lá e entrou com um pedido lá para um benefício tal por doença. Quando esse pedido é negado, nasce o seu direito, em partir para a justiça. Você vai entrar na justiça visando o quê? Conseguir lá na justiça aquilo que foi negado lá no INSS. Então, nós já sabemos que quando o pedido é administrativo, ou seja, feito lá no INSS, a perícia é realizada por perito do INSS, certo? E quando o pedido é judicial, a perícia é realizada por um perito judicial, que também é um médico, que é um profissional de confiança do juiz. Perito judicial, alonga manos do juiz. É a mão do juiz que vai mais adiante, só que agora com um médico. Então é nomeado pelo juiz somente para aquela finalidade, para fazer aquela perícia. Bom, vamos lá então. A desconfiança que existe no perito do INSS, essa que eu falei que muita gente pensa aí, paira no fato, ela está no fato de que ele tem um patrão, que é o INSS, e aparentemente pelo menos, quanto menos ele tiver que pagar o patrão, melhor é para ele. Então dá a impressão de que o perito quer puxar para o lado do INSS. O engano, o grande engano está aqui no que eu vou dizer agora, tá? Por que muitas decisões destoam? Na maioria esmagadora dos casos, o conteúdo da avaliação de ambos os médicos é basicamente o mesmo com relação à técnica, à doença. Mas, presta atenção, o poder final de decisão nessas duas situações, ou seja, uma do INSS, outra do juiz, é muito diferente. Então, a primeira coisa que você tem que saber já, quem decide se vai ou não ser concedido um determinado benefício não é o perito. O perito não decide isso diretamente. Nem o perito do juiz e nem o perito do INSS. Quem decide então? Olha, quem decide as coisas do INSS são os funcionários designados para isso. São pessoas da área administrativa que vão dizer, olha, analisando tudo, tem que julgar aqui positivo, vou dar o benefício para ele. E quem decide lá no judiciário, quem é? É um funcionário de lá? Não, é o juiz da causa, ok? Sabemos isso? Então vamos lá. Sabendo disso daí, a grande diferença está aqui no que eu vou dizer, é que enquanto o INSS está vinculado ao resultado da perícia do órgão
que faz a perícia, porque não tem poder para ultrapassar os limites da perícia, essa perícia que foi apresentada para ele, para esse funcionário que vai julgar, né? Ele tem que ser vinculado, então, à perícia. A perícia falou, olha, ele não está incapaz, acabou, zerou, não vai ser concedido. Diferente disso, o juiz pode avaliar o contexto do processo como um todo. Ele pode analisar os demais laudos, ele pode avaliar laudos de outros médicos, ele pode avaliar provas testemunhais, dentre outras provas que existirem nos autos, para decidir diferente da perícia judicial. Dessa perícia que ele mesmo nomeou, ele pode ir contra ela, ou decidir diferente da perícia do INSS, que foi para os autos, ok? É a grande diferença. Então, muitas vezes destoa, porque embora o perito do INSS tenha feito a mesma avaliação que o perito judicial, existem outras provas que levam o juiz até um convencimento diferente. Entenderam direitinho? Então vamos lá. Para outro aspecto importante, o que é analisado numa perícia médica? O perito médico do INSS pode se socorrer de diversos recursos na hora de atestar a incapacidade. Então, como aconteceu lá com o juiz, agora aqui é com o perito. Ele vai analisar laudos anteriores, ele vai analisar toda uma situação para depois ele dar o parecer dele. E esse parecer, como eu falei, vincula a decisão lá do funcionário que vai julgar. Tá? Então, só para você ter uma ideia, o perito lá pode consultar até o prontuário registrado no SUS, desde que haja a concordância do paciente. Isso aí está no artigo 46, parágrafo 6º do decreto 3048 de 99. A principal finalidade da perícia é verificar se está presente ou não a incapacidade do beneficiário. Agora olha que interessante, a deficiência de uma pessoa não é o fator determinante por si só para declarar que ela está inapta para o trabalho. E é por essa razão exatamente que a perícia não existe só para avaliar a presença de deficiência ou de um acidente, mas para medir a incapacidade funcional que foi proporcionada por isso. É assim que se conclui se a deficiência, se a doença ou o acidente podem ser ou não causa para a incapacidade, mas nunca a incapacidade por si mesma. Um exemplo aqui bem básico, o fato da pessoa ter quebrado uma perna, ela pode estar apta a fazer um serviço de escrituração. Então ela sofreu um acidente, mas não está incapaz para aquele serviço. Então o fato de não vincular automaticamente pessoas com deficiência ou com limitações temporárias à incapacidade é preservar, é uma forma de preservar seu direito de acesso ao mercado de trabalho e também garantir as oportunidades de uma autonomia da sua vida existencial que venha a ser possível, né? E esses conceitos estão conexos, estão em comunhão com a dignidade da pessoa humana. Não fosse assim, seria injusto e até cruel, né? Então, você acabou agora de ver como funciona esse emaranhado de coisas, essas coisas existentes por trás de uma perícia, né? E acabou de ver sucintamente a diferença de uma decisão do INSS e a decisão de um juiz que está apto a fazer um julgamento nunca vinculado à perícia médica. Então é legal você saber disso, porque às vezes a pessoa perdeu no INSS, ela acha que vai na justiça, vai ser a mesma coisa, né? Então, acho que foi legal aí para você entender essa diferença. Então são vídeos dessa natureza, são vídeos assim que você encontra aqui no nosso canal, tá? Cheque a qualidade do conteúdo gratuito que te oferecemos lá na nossa playlist. Vai lá em cima na playlist, dá uma olhada nos vídeos. Tudo o que é dito aqui nesse canal foi estudado e foi checado. E além disso, eu estou sempre lançando uma série de vídeos para você ficar muito bem informado sobre as mudanças e os benefícios lá do INSS, sobre valores a receber em ações que estão na justiça, sobre novas regras, enfim, coisas que você não pode perder. Então, obrigado por ficar aqui comigo até o final. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui.